gente, sejam bem-vindos a Fisicamente, eu sou a Serena Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, no episódio de hoje a gente vai falar uma coisinha já voltada para a quinta semana quântica, que são as fronteiras da ciência e as tecnologias quânticas. Mas para esse episódio, que tá num formato um pouco diferente, por conta das demandas diferentes, das rotinas diferentes, eu não consegui trazê-la dessa vez pra cá, mas alguém que vocês já viram, alguém muito especial pra mim, alguém que faz parte da história do Fisicamente. Então, por favor, se apresente pra gente. Oi, gente. Oi, fãs e haters da física. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Yasmin Emanuele e hoje a gente tá aqui pra falar de coisa boa, de física quântica. Yasmin. Sim. Seguinte, a gente discutiu na última entrevista sobre a sua tese de mestrado. Conta um pouquinho pra gente como foi, como é que foi defender, como é que chegamos na tecnologia quântica. Então, eu cheguei nesse tema de tecnologias quânticas, física quântica, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e a minha curiosidade, ela partiu de leituras, né? Eu li o livro Alice no País do Quanto, acho que eu até cheguei a compartilhar no último podcast, e durante as aulas do mestrado, o professor Marco Trindade sempre trazia esses temas contemporâneos para a gente, né? Sobre os computadores quânticos, sobre a tecnologia quântica. Eu fiquei muito interessada sobre o tema e pensei, por que não falar de tecnologias quânticas, de computação quântica para o ensino médio? E aí eu desenvolvi um RPG para ensino de informação quântica para educação básica. É o trabalho do meu amor, assim, eu amei desenvolver esse RPG, amei jogar esse RPG com meus estudantes. Foi uma experiência muito boa, muito marcante. Hoje eles não estão mais na escola, porque se formaram, né, já estão na universidade, mas a parte difícil de ser professor. A parte complicada de ser professor, você tem que sempre se despedir. Sinto muita saudade dos meus meninos, eles estão sempre no meu coração e eu sinto muito orgulho desse trabalho, porque eles são, os estudantes são essenciais, foram eles que fizeram dar certo. E eles que toparam essa ideia e abraçaram e se apaixonaram pela quântica, assim como eu, no ensino médio e no ensino superior. Eu acho isso incrível, porque a parte de se apaixonar pela física, ela nasce realmente no ensino médio, o primeiro contato que a gente tem. Mas esse ano, na quinta semana quântica, nós estamos falando sobre as fronteiras da ciência. E quando a gente fala sobre fronteiras da ciência, a gente fala como nós estamos nos referindo aos limites do conhecimento, né? E também a oportunidade que a gente tem de expansão, como a física ela vai se desenvolver. E aí que vem a questão. Nós estamos nos referindo aos limites do conhecimento ou às oportunidades de expansão? Ou como a física ela exemplifica essa ideia toda? Para mim, a gente está falando de oportunidades de expansão, sabe? Todas as revoluções científicas que foram acontecendo na história da humanidade são oportunidades para expandir e levar esse conhecimento a novos níveis, né? E assim, quando a gente fala de física quântica, acho que um exemplo é essa revolução quântica que a gente está vivendo, com a computação, e a computação quântica surge justamente como essa oportunidade de expansão, frente a uma quebra de um paradigma, né? Que é o paradigma da computação clássica. Então, quando a gente usa os princípios da superposição quântica, do emaranhamento quântico, nós estamos permitindo que esses conceitos teóricos sejam aplicados já numa perspectiva tecnológica, né, junto à construção de algoritmos de processamento de informações quânticas. E isso tudo foi previsto assim, pelo Feynman, por exemplo. O Feynman, muitos anos atrás, ele sugeriu que a computação, que um novo paradigma para essa computação seria necessário para que houvesse
simulação, por exemplo, de sistemas físicos mais complexos. A gente vê com todo esse processo, né, que a física ela não está apenas no campo teórico. A física quântica, principalmente, ela começou a ser divulgada, disseminada de várias formas diferentes, e o seu jogo é um deles. Então a gente consegue ter essa noção de que a gente está cada vez expandindo mais a área da física e atraindo muito mais, né? E a outra pergunta que eu quero fazer é de que maneira a física quântica deixou de ser apenas um campo teórico e passou a impactar diretamente no envolvimento tecnológico. Então, como é que deixou de ser puramente aquele formalismo matemático que a gente está acostumado dentro da academia e começou a ter um desenvolvimento tecnológico? É interessante essa pergunta, porque esse impacto tecnológico ela acontece em 2 gerações. Nós estamos na segunda. Mas é importante falar sobre a primeira, e eu gosto muito de uma Adinkra, né, que é uma filosofia africana, que é o Sankofa, que é muito, muito importante na nossa caminhada, olhar para trás para construir o que a gente quer no futuro. Então, quando a gente fala sobre a mecânica quântica, né, que era um campo puramente teórico, né, mas que foi um motor para esse desenvolvimento tecnológico, a descoberta, por exemplo, do comportamento de um fóton, de um elétron, né, dos níveis de energia, dos átomos e de tudo que envolve esse nível quântico, né, foi muito importante para que surgisse aí uma quebra de paradigmas, né? E essa quebra de paradigma da mecânica clássica para a mecânica quântica, essa transição dessa revolução científica, ela foi muito importante e permitiu a criação aí dessas tecnologias que a gente conhece. Então, na história, essa primeira geração de tecnologias, a gente tem uma base muito bem consolidada, né, de tecnologias que a gente usa hoje no nosso dia a dia, como laser, o próprio computador, porque no computador a gente tem vários transistores, e a criação do transistor só foi possível graças a esse entendimento do comportamento quântico da matéria. E assim, todo esse desenvolvimento da eletrônica é graças ao desenvolvimento da mecânica quântica. E assim, hoje a gente já está na segunda revolução e a gente vive uma fase de expansão. A gente já tem computadores quânticos que usam da mesma base teórica, mas com uma perspectiva quântica para o comportamento, né? Tanto para, por exemplo, processamento de informações, quanto para criptografia, né? Proteção de mensagens ou de dados. Então, essa nova era, ela busca usar desses princípios da mecânica quântica, como superposição, emaranhamento, para realizar tarefas que com um computador clássico a gente não iria talvez conseguir da mesma forma, né? Resolver problemas complexos, por exemplo, é muito complicado, mesmo que você tenha um supercomputador clássico, mas um computador quântico consegue fazer processamentos simultâneos e permite aí essa resolução de problemas complexos. Então, é assim que eu vejo essa transição, e ela é fundamental. É fundamental que ela aconteça, que ela se desenvolva, e mais ainda, divulgar o que tem acontecido, para que as pessoas estejam atentas e preparadas para as novas transições, né, para tudo que está acontecendo. Você falou uma coisa que é inclusive a próxima pergunta que eu tinha, que é a questão do uso da abstração, né? O uso de termos abstratos, de conceitos abstratos como emaranhamento, como superposição e tudo mais. E você fala sobre o uso delas. E aí que tá também uma coisinha que eu queria perguntar e que me veio à cabeça quando estava falando, que são como esses conceitos que são extremamente abstratos, que pra gente poder entender se necessita de um formalismo matemático, pra gente entender a síntese dele, poder utilizar ele dentro da física, a gente acaba tendo que utilizar o formalismo matemático, mas como esses conceitos muito abstratos como superposição, emaranhamento, e assim sucessivamente, eles são operacionalizados dentro das tecnologias, como por exemplo, a computação quântica. Como é que esses conceitos eles são trazidos para essa área? Como é que eles são usados, digamos assim?
Massa. A superposição é um conceito muito importante dentro da computação quântica, porque se a gente pensar num processo computacional, a gente tem a preparação dos estados, a gente tem a aplicação de um operador unitário, que a gente chama de portas lógicas quânticas, e a medição desse sistema. E aí, a superposição, ela é muito importante porque é diferente da computação clássica, que lida com bits, né? 0 e 1. 0 seria a não passagem de corrente elétrica e 1 a passagem de corrente elétrica. Na computação quântica, a gente tem a superposição desses estados, e a representação dessa superposição a gente chama de qubit. O qubit é a superposição desses estados, que é a unidade básica de informação dentro da computação quântica. Na matemática, a gente representa isso usando a notação de Dirac. Então, se eu tenho ket psi igual a A ket 0 mais B ket 1, essa equação matemática, ela representa esses estados em superposição, onde o A e o B representam a probabilidade. Como a gente está falando de mecânica quântica, né? A e B representam a probabilidade de encontrar um desses estados durante a medição. Então, um qubit, ele vai existir nessa superposição de estados, 0 e 1, tá? E essas probabilidades, né, de encontrar cada um desses estados se dá quando há um colapso na função de onda. Quando a gente realiza uma medição, aí há um colapso nessa função e a gente tem aí a medição. E, assim, depois da gente preparar esse estado fundamental, que é a unidade básica de informação, a gente, na computação, a gente precisa aplicar portas lógicas, né? E as portas lógicas são responsáveis por manipular essas superposições. Por exemplo, tem uma porta lógica que é chamada de Hadamard. A Hadamard, que atua em um qubit qualquer, ela coloca esse qubit em um estado de superposição. E aí, isso vai permitir que o operador realize ali um algoritmo quântico. À medida que ele vai adicionando portas lógicas, de acordo com o seu algoritmo, esse qubit vai ser manipulado para chegar a um resultado final, por exemplo. E a gente tem vários algoritmos, como, por exemplo, o algoritmo de Shor, o algoritmo de Grover, inclusive o algoritmo do teletransporte, que já usa o princípio de emaranhamento, né? E o emaranhamento é um conceito que me encanta, porque o emaranhamento tem relação com o teletransporte. E a inquietação que um estudante teve durante a minha aula foi o que me levou a falar de emaranhamento quântico dentro da informação quântica no meu mestrado. E, assim, quando a gente fala de emaranhamento, é importante que a gente lembre que um estado emaranhado é aquele estado que não consegue ser fatorado. Ele não é fatorável. Isso significa que se eu altero, se eu mexo, se eu realizo uma medição nesse estado, o outro também vai ser alterado. Então, tem um estado emaranhado e, por exemplo, um desses estados, eu tenho esse estado comigo e, sei lá, você tem uma partícula emaranhada aí com você. Se eu realizo qualquer medição aqui no meu estado, a sua também vai se alterar de alguma forma, porque elas estão entrelaçadas, né? E por que esse conceito é importante? Porque eu consigo estabelecer, por exemplo, um protocolo de teletransporte quântico a partir desse estado emaranhado. No protocolo de teletransporte, eu tenho os estados emaranhados, né? Um está comigo, um está com você, aí no IFBA. E eu tenho aqui um estado desconhecido. Quando eu realizo uma medida sobre os meus estados, esse estado geral, ele vai colapsar. E eu vou precisar de um meio clássico para passar a informação para você do que eu medi. E depois que eu realizo essa medida, eu ligo para você por um meio clássico e te informo, olha, a Ari deu esse resultado. E a partir do resultado que você recebeu, você vai precisar aplicar portas lógicas para completar o teletransporte quântico. É diferente, é claro, do que a gente vê nos filmes, nas séries, mas esse protocolo de teletransporte é importantíssimo para a informação quântica. E também, claro,
os estados emaranhados são importantes para a criptografia, para a proteção de dados, né? Hoje a gente tem uma série de softwares e sistemas que me ajudam a, inclusive, realizar simulações desses algoritmos quânticos e de colocar isso em prática. Tem a plataforma da IBM mesmo, né, que é um excelente exemplo, e livros como do Nielsen nos ajudam a ter a compreensão desses processos. Eu acho muito interessante essa parte que a gente consegue, quando a gente observa de perto e a gente vê o que a gente estuda dentro das nossas aplicações. Então, é uma das coisas que eu mais acho interessante, assim, quando a gente para pensar, que, por exemplo, conceitos assim, eles são aplicados. Necessariamente a gente não está convivendo diariamente, mas a gente sabe que eles estão sendo aplicados a coisas que a gente acaba tendo contato. Então, eu acho muito lindo quando a gente para, assim, e observa a física, não só a mecânica quântica agora, mas já a física num contexto geral. A gente observa e vê, cara, certas coisas que a gente vê sobre física, a gente entende os conceitos, a gente entende o fenômeno, a gente para e vê que ele tá ali presente no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que eu acho lindo na física. Acho que é algo que, assim, uma das coisas que eu mais acho interessante na física é parar, observar e falar, cara, isso aqui tá presente em muitas coisas, digamos assim. E Yasmin, a última pergunta pra gente poder encerrar, e que, assim, é sempre um prazer gravar com você, é sempre incrível gravar com você, porque, para aqueles que não assistiram ainda, na temporada passada, Yasmin veio aqui no podcast, ela falou sobre informação quântica, ela falou sobre o que ela vinha desenvolvendo, ela participou do quadro Pergunte ao Cientista, e foi muito incrível, porque ela falou sobre o jogo de RPG, falou sobre os personagens, sobre o Jamal, sobre como funcionava o jogo. E a nossa última pergunta, a minha última pergunta para você: a computação quântica, ela representa uma ruptura ou uma continuidade da computação clássica? E em que sentido ela refina um conceito de processamento de informação? Então, dentro de tudo que a gente já discutiu hoje, que você já trouxe hoje, como é que a computação quântica ela chega agora e como são quais são as novas coisas que ela pode trazer? Não são novas coisas que ela pode trazer, mas são os avanços que vêm junto com ela para a computação da gente, que a gente tem atualmente. Então, eu gosto muito de pensar a ciência como algo que está vivo e que vive de revoluções, né? Então, ela não é o acúmulo linear ali de saber, né? Mas ela vive de mudanças, de quebras de paradigma mesmo, né? Como diz o Thomas Kuhn no seu livro sobre revoluções científicas. E aí, quando a gente tem o que Thomas Kuhn chama de ciência normal, que é aquela pesquisa que já está consolidada, que é baseada num paradigma vigente, né? Quando essa ciência normal ela começa a entrar em crise, né, por causa de alguma anomalia não resolvida ou por um questionamento que ainda não foi resolvido, eu tenho a necessidade de colocar um novo paradigma, né? De trazer um novo paradigma. E quando há essa quebra de paradigmas e surge um novo, os cientistas acabam mudando um pouco a perspectiva, né? E o que eu posso dizer sobre essa pergunta é que nós estamos acompanhando uma revolução acontecer. Isso é um fato. Enquanto a computação clássica, ela usa unidades discretas, né, assume dois valores, a computação quântica, ela já existe em estados de superposição, né, ambos estados. E o que é que isso significa, Yasmin? O que é que isso significa? Significa que a gente pode ter processamentos acontecendo de forma simultânea. O Feynman percebeu que existia uma necessidade da gente ter uma computação assim para simulações mais complexas, e eu vejo que isso vai ser muito positivo, por exemplo, para descoberta de vacinas, de medicações, para
expandir mesmo talvez até poder simular coisas muito complexas de física, né? E, olha, eu fico muito impressionada, sabe, com computação quântica, porque ela está redefinindo mesmo como essas informações são processadas. E isso é tão positivo para a gente, para a humanidade. E eu acho que é por isso que existem tantas pessoas, tantos países interessados nessa revolução científica e tecnológica. Você traz coisas que, assim, são compartilhadas por nós duas, que é se encantar pela física, né? Que é se encantar por isso tudo. E eu acho que é muito por isso que o Fisicamente ele continua, que é entender como a física funciona, entender como a gente pode investigar. E é sempre um prazer imenso, Yasmin, ter você aqui com a gente. A gente poder falar sobre computação quântica, que é a sua área de estudo, é a área que você se apaixonou, é a área que você vem desenvolvendo e desenvolveu um trabalho belíssimo no mestrado, que fique de passagem isso. E, enfim, tem mais alguma coisa que você queira dizer pra gente? Mais um sopro de inspiração? Porque no último você trouxe comentários maravilhosos que até hoje eu não superei aquele episódio. Mas tem alguma coisa que você queria dizer pra gente? Eu queria, de verdade, agradecer pelo convite. Eu sou uma admiradora do trabalho da Ari, da Rafaele, que, assim, tem trabalhado de forma tão amável e tão responsável com esses temas e divulgando, gente, ciência, porque hoje a gente tem acesso a tanta informação e a gente precisa de informações confiáveis. E eu vejo esse veículo, Ari, o Fisicamente, o podcast, a Semana Quântica, como uma forma de divulgar o conhecimento confiável, de forma responsável. E para tirar as pessoas do engano, do charlatanismo, né, que existe aí, quântico, que a gente acompanha nas redes sociais, trazer pessoas relevantes, abrir espaço para mulheres na ciência, para falar sobre esses temas, deixa meu coração quentinho. Eu fico muito honrada por fazer parte disso com vocês. O que você falou é uma coisa que eu venho pensando muito, né, quando a gente criou, eu desenvolvi, junto com a Rafael, a gente desenvolveu essa nova temporada, que é o que queríamos trazer para esse ano, né? O que a gente queria trazer. E realmente, o Fisicamente, ele é um produto de divulgação científica, ele é um produto onde a pesquisa, onde a física, principalmente a física quântica, ela tem espaço. Não só para no caso, não só para o que a gente conhece como um cientista, digamos assim, um estereótipo de um cientista, sim, mas para todos aqueles que envolvem ciência, para que cada vez mais a gente reconheça cientistas que parecem com a gente. E a gente veja que o campo da ciência é um espaço que pode ser para todos. Que é um espaço que a gente consegue divulgar, a gente consegue trazer, a gente consegue estudar, um lugar que não é só para uma ou duas pessoas, é um lugar para vários. Então, é uma coisa que eu venho pensando muito. O como Fisicamente ele vem desempenhando esse papel e como ele pode continuar desempenhando e trazer pessoas como você pra cá, reforça a ideia de que eu tenho sobre o que eu quero pro Fisicamente e o como eu gosto do projeto e como eu quero levá-lo. Então, Yasmin, novamente, muito obrigada por participar. Foi uma honra tê-la aqui. Gente, vamos seguir Yasmin no Instagram. Qual o nome do Instagram, Yasmin? Ai, meu Deus, eu sempre esqueço. Yasmin, professora, ou Yasmin Emanuele, professor Yasmin Emanuele, pode me procurar lá. Estou aí ainda investindo um pouco nessa carreira de divulgar também o dia a dia de uma professora de física, que também pesquisa, né? Então, vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas. É isso. Obrigada, Yasmin. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau.